Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que nos possa manter sob a sua paz. Corria o ano 1850, quando o notável Cromwell Varley, um dos mais eminentes consultores de eletricidade da Inglaterra, uma das maiores autoridades no ramo à época, em que os fenômenos elétricos começavam a ser aplicados à vida comum, teve ensejo Varley de travar contato com os fenômenos psíquicos. Foi convidado por um amigo seu para assistir a uma das reuniões notáveis que à época tinham lugar na velha Albion. E a partir de então, Cromwell Varley descobriu-se médium psicógrafo. Emocionado com aquela descoberta e envolvido por toda a sua família, mais adiante a sua esposa também descobriria, a senhora Varley, ser possuidora da faculdade da paranormalidade, a faculdade mediúnica, tendo notáveis premonições, sendo médium intuitiva notabilíssima, chegando ela mesma portadora de uma saúde frágil, a ter através de si o relato dos espíritos a respeito do seu estado, quais seriam os passos da sua enfermidade dali para frente, sem haver falhado em um ponto sequer. Em 1860, Cromwell Varley, médium, realizava um dos mais notáveis feitos da humanidade à época. Foi o homem que instalou o primeiro cabo transatlântico. E a partir disso, seu nome se tornaria conhecido no seio das ciências e da tecnologia, por um feito que jamais seria esquecido. À medida em que o tempo passava, Varley sentia a necessidade de realizar alguma coisa a mais naquele território da paranormalidade, no qual já estava íncito desde a década anterior. Mas o tempo passa e ele frequenta aqui e ali grupos domésticos, como era de comum na Inglaterra e particularmente em Londres. Conhece uma notável senhora que realizava em sua casa reuniões especiais de mediunidade. Era a senhora Luxmore. E a senhora Luxmore, convidando-o, tinha agora nas suas sessões aquela personalidade notável de Cromwell Varley, sua esposa e vários outros amigos da ciência e outros cidadãos e cidadãs comuns da vida diária de Londres. Pelo ano 1871, Cromwell Varley tem uma oportunidade ímpar de conhecer a jovem Florencia Cook, que tivera há pouco tempo a mediunidade eclodida de efeitos físicos. E desde o começo do ano 1871, a família Cook vivia às voltas com aquelas dificuldades que a jovem Florencia estava a viver, porque dentro de sua casa começou a jovem a ser observadora de uma entidade espiritual que lhe aparecia costumeiramente, diariamente. Não havia um só dia em que Florencia Cook, a terna Flori Cook,
não tivesse contato com o espírito que se dizia chamar Kate King. Aparecia-lhe em sua casa de tal forma que às vezes causava impaciência na jovem médium, porque se valia da liberação espontânea das substâncias que lhe saíam das células vivas e se corporificava agora diante das outras pessoas, causando espécie a mãe de Florência Cook, que não estava acostumada a ver aquela criatura corporificada e que não participava da família. Resolveram fazer uma pequena tenda com lençóis para que Florência ali dentro pudesse dar vazão àquela faculdade que se lhe eclodia. Então, via-se volta e meia que as cortinas de lençóis se abriam e um rosto algo deformado, parecendo um rosto cadavérico, colocava-se, causando certa estranheza às pessoas da casa. Naqueles dias, naqueles horários, ao longo de meses, o mesmo fenômeno ocorria. Às vezes um braço que era colocado para fora dos lençóis, muito branco, muito alvo, bastante distinto da tez comum da família Cook. Ao longo dos meses, aquele rosto antes deformado começou a apresentar-se com maior estrutura, com melhor expressão, chegando a mostrar-se com beleza. E a jovem Kate King, espírito, se dava ao desplante de, uma vez materializada, ir para a cama com Florência Cook, causando incômodo e sem que a jovem soubesse como controlar aquele processo. É nesse ano de 1871, quando Kate King já se mostrava com a normalidade de uma pessoa comum, que Cromwell Varley tem com a jovem médium Florência Cook o primeiro contato. E foi ele um dos primeiros homens a pesquisar a sua mediunidade nas sessões da senhora Luxmore em sua própria casa. As sessões da senhora Luxmore participava também, frequentava um dos notáveis príncipes, que era general do czar da Rússia à época. E dessa forma, o notável Emílio Wittgenstein tivera acesso à sessão e pudera ver a materialização de Kate King. Dirá ele mais tarde, conforme escreveu Wallace Leal Rodrigues, a oportunidade de relatar uma das sessões em que pôde ver o espírito Kate King. Falava da beleza daquela jovem, da expressão do seu sorriso, o nariz aquilino, os lábios sempre sorridentes. Mas o jovem percebia que ele estava diante de um espírito por duas razões. Porque nessa citada reunião, Kate King se apresentava materializada até a cintura somente. O suficiente para que eles pudessem apertar-lhe as mãos, cumprimentá-la, tocar nos seus véus, nos seus vestidos. Mas a segunda coisa que ele percebeu, que havia de ser um espírito, é que seus olhos olhavam sem ver. Tinham alguma coisa do outro mundo. Era um olhar glacial, como se olhasse através das pessoas e não olhasse as pessoas. O príncipe de Wittgenstein terá ensejo de se apaixonar por aquela personalidade do outro mundo. E após esse dia, teria ensejo de assistir a várias outras sessões com Florência Cook. Eram notáveis as sessões
da família Luxmoor. Mas, pelos idos de 1872, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e outras personalidades gradas da cidade têm ensejo de contatar ao notável cientista físico-químico William Crookes para desvendar aquela questão que se tornava agora momentosa, a da materialização de espíritos. E William Crookes, o notável cientista inglês, nascido ali mesmo em Londres, em 16 de junho do ano 1832, e que viria desencarnar na mesma Londres, a 4 de abril de 1919. Aquela altura era uma das mais homenageadas autoridades no campo das pesquisas que se realizavam na área da fisicoquímica. E ele se faz rodear por seu irmão Milton Crookes e por outras personalidades do mundo científico para, com a pequena equipe, no seu próprio gabinete de trabalho, realizar as sessões com Florência Cook. E nessas sessões de Crookes, volta a materializar-se a personalidade de Kate King. Kate King agora tivera mais tempo de se apresentar, de conversar com as pessoas, de anunciar-se, e afirmava numa das sessões de Crookes que ela tinha um verdadeiro nome. O nome de uma de suas distantes reencarnações, que fora a última até então. Seu nome era Anne Morgan. Afirmava ter sido filha do notável Owen Morgan, Arthur Owen Morgan. E dessa forma, agora adotava o pseudônimo de Kate King, porque Mr. Morgan adotava nas comunicações mediúnicas que dava também o pseudônimo de John King. E Mr. Morgan adotara esse pseudônimo, que era o nome de um dos mais famosos piratas do Mar do Caribe, que ao tempo de Carlos II da Inglaterra, por questões de Estado, esse John King pirata foi elevado à honra de cavaleiro e depois de governador da Jamaica. Anne Morgan dizia ser filha desse Mr. Morgan e agora adotava o pseudônimo de Kate King. John King, espírito, era muito conhecido nos trabalhos de materialização. Ele costumava manifestar-se fazendo a introdução dos trabalhos. A sua voz firme, gutural, pausada, a sua personalidade quase silenciosa, fazia com que fosse admirado, já que essa personalidade diferia muito da de Kate King, que era falante a excesso, chegando a alguns dos escritores da época que assistiam aos trabalhos a descrevê-la como uma mulher que falava demais, falava coisas às vezes sem sentido, mas em outros momentos apresentava uma gravidade nas coisas que dizia, que se somavam à beleza plástica que apresentava. Eram vários os comentários em torno da personalidade espiritual de Kate King. Os anos se passaram, Crookes e sua equipe pesquisando a médium. Quando começou a pesquisá-la, Florência contava 15 anos de idade. Era uma jovem algo tímida. E seria impossível admitir que ela pudesse engendrar, sustentar
durante 3 anos consecutivos, diante de jornalistas perspicazes, de escritores e cientistas de primeira monta, de primeiro time, uma basófia, uma mentira, uma falácia, para enganar aqueles homens graves que a estudavam no próprio gabinete do cientista. Por outro lado, Florência fora tratada como seria tratado o mais terrível dos falsificadores, dos prestidigitadores, porque tinha seus braços atados com cordas e os nós, as laçadas, eram costurados e eram lacrados. A cintura era cingida por cintos, as cadeiras, as poltronas onde era colocada. Seus pés eram presos ao solo por anéis de ferro, que prendiam-se do solo aos seus pés. E esses anéis eram presos ao seu tórax, de tal forma que ela jamais poderia se pôr de pé, já que não havia extensão suficiente dos pés ao tórax para que ela pudesse pôr-se de pé. Era passado por seu corpo eletricidade, para que pudesse a ele ser ligado um galvanômetro, um aparelho de medições elétricas, para que a qualquer movimento seu, o aparelho pudesse denunciar uma jovem de 15 anos em pleno século XIX. No entanto, quando a cabeça pendia e Florência anunciava que já podia começar a sessão, logo depois dos seus orifícios naturais da face, evolava-se uma substância, algumas vezes branco-leitosa, que no contato com o ar se esfumava. Outras vezes um tanto róseo, um róseo leitoso, também desaparecendo no ar. E dessa forma, quando essa substância desaparecia, os instrumentos que estivessem colocados aqui e ali eram tocados por bocas e por mãos invisíveis. As coisas começavam a se mover e gradativamente ia se formando aquela figura de mulher, começando ora dos pés para cima, ora dos véus para baixo, ora uma nebulosidade se formava, e do seio dessa nébula, um rosto de mulher começava a se delinear. Depois o restante do corpo, e como se ela carregasse um neon de dentro para fora, seu rosto brilhava ao ponto das pessoas poderem ver-lhe as expressões faciais, debaixo dos véus quase transparentes que lhe cobriam a face. Eram sessões inimagináveis. Crux envolveu-se pela seriedade da reunião. No seu grupo estavam dos homens mais incrédulos que Crux pôde convidar, Dr. Sexton, para acompanhar as sessões. Esse fazia de tudo para desmentir os fenômenos que aconteciam, mas invariavelmente era batido pela realidade, a tal ponto que puderam ver Kate King materializada ao lado de Florência Cook. Não havia mais como duvidar de que eram duas criaturas, duas personalidades diferentes, uma da outra, demonstrando idades diferentes, tonalidade da pele diferentes, características diferentes sob todos os sentidos. As reuniões se demoraram por 3 longos anos. Na última delas, Kate King quis agradecer a médium
pediu a William Crookes que a levasse até o gabinete contíguo, onde estava a jovem médium em estado de transe. Sob a claridade da lâmpada de sódio, de pouca intensidade, Kate King agacha-se num dos lados do sofá, desperta a médium, que pela primeira vez a vê materializada nas sessões de Crookes. Choram ambas. Kate agradece a Florência por ter se submetido a toda aquela série de circunstâncias, de humilhações até, debaixo do rigor dos cientistas, para que ela, Kate, pudesse cumprir uma missão, resgatando reencarnações passadas, onde cometera diversos delitos contra o espírito, contra a questão espiritual. E agora, como espírito, ela que estava à parte e devia a esse trabalho a dedicação de Florence, que por sua vez agradecia a Kate King o ensejo de trabalhar, o ensejo de colocar aquelas forças plásticas a serviço da mediunidade, a serviço da ciência, da comprovação da fenomenologia paranormal da mediunidade. O tempo passa e Crookes, que fora designado para verificar com sua equipe se aquilo era possível, escreverá ao concluir seu dossiê: eu não digo que isso é possível, eu afirmo que isso é verdade. E ao dizer essa blasfêmia, a Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres começou a impedir que os artigos de Crookes sobre as sessões fossem publicados. Eles queriam descrer. Pediam a prova, mas desde que a prova fosse pró sua causa e não pró verdade. E Crookes conseguiu publicar os artigos sobre as sessões em outros jornais espiritualistas da época. A Sociedade Dialética de Londres critica a Crookes de envolver-se com aquelas coisas, depois que houver aplaudido a sua escolha para examinar os fenômenos. Porque a sua palavra era marcada pelo sinete da verdade. Era tido e havido como um dos mais sérios homens da ciência da época. E Crookes, sem deixar-se abater, continuou o seu trabalho de pesquisas espirituais e de pesquisas científicas, legando ainda à humanidade incontáveis benfeitorias científicas, descobertas, inventos, diversas coisas marcaram a vida de William Crookes. O tempo avança e agora os espíritos na velha Londres não habitavam mais as meia-noites, não viviam mais aparecendo nas pradarias distantes, não se resignavam a assustar nas ruínas dos castelos de então. Eles iam aos laboratórios da ciência demonstrar a realidade da vida imortal, a veracidade do mundo invisível. Os espíritos desafiavam o status quo da descrença, porque eles iam à cata dos cientistas, desafiando-os, reptando-os, para que a verdade fosse apresentada ao mundo. E não houve forma de isso não acontecer. A sociedade inglesa, que condenava os resultados das pesquisas de Crookes, afirmava que aquilo não era possível, que aquelas pessoas estavam enganadas, hipnotizadas pela médium. Mas ao se darem conta dos nomes que compunham a equipe de Crookes, começava a engolir as coisas que vinham dizendo.
e pautando-se em publicações dessa Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, as pessoas começaram a dizer, em alto e bom som, não, esses homens não estão enganados totalmente. Mas o que eles veem não é de fato um espírito. É Florência Cook desdobrada, desprendida, porque aquela sociedade londrina tinha nos seus dossiês, nos seus arquivos, afirmava-se, mais de 2.000 casos de aparições de pessoas vivas e aparições de pessoas mortas. E não se davam conta esses falantes de que se estavam contradizendo. Se Florência Cook desprendia-se do corpo e podia aparecer, era alguém independente do corpo. Era um espírito. E se um espírito pode sair do seu corpo, por que é que não pode se dirigir às pessoas? Então, eles usando o argumento de que era Florência desprendida, confirmavam a tese da emancipação da alma. Aqueles que tomavam por capricho desmentir a existência da alma, toda essa questão era porque se julgavam científicos demais para acreditar na existência do espírito, mas guardavam nos seus arquivos mais de 2.000 casos de aparição de espíritos, de vivos e de mortos, o que era uma incoerência. Certo é que, em todos os tempos, desde aí, as pesquisas científicas na Europa em torno da mediunidade ganharam tempo. O notável Charles Robert Richer, porque era francês, teve oportunidade de estudar em Argel, na Vila Carmen, através de uma outra jovem senhora médium, Martha Berrault, que também tinha outro designativo, era conhecida como Eva Curière, estudar durante vários meses uma personalidade espiritual que aparecia tão logo a médium caía em transe. Aquele homem agora era um homem de barbas largas, cabeleira basta, algo grisalha, os olhos negros de lince, bonachão, risonho, de alta estatura, de roupas talares e listradas, levando um bordão seguro por uma das mãos e dizendo-se chamar Bien Boa, atormentava a Charles Richer. Ele contava na entrada das pessoas na sala, era ele, 3 amigos seus cientistas, 4 pessoas, mais a médium, 5 pessoas, mas quando Bien Boa se manifestava, se materializava, ele contava de novo, 6 pessoas. Ele mandara erguer o compartimento, sem janelas, com uma única porta. Ele era o primeiro a entrar, vistoriava tudo. Os amigos entravam, a médium entrava, ele trancava. Tinha começo a sessão e dali a pouco mais 6 pessoas. Até que um dia, já no final das pesquisas, Charles Richer queria tirar a dúvida se aquela 6ª criatura era de fato um ser humano, ou se era alguma coisa da sua mente, sendo prêmio Nobel em fisiologia, entendedor de química e de biologia como poucos à época. Ele então pensa consigo, vou apresentar a Bien Boa um desafio. Preparou uma solução de água de barita, que é uma substância química incolor, como a água comum, inodora, quase como a água comum, mas quando soprada pelo gás carbônico dos pulmões, essa água produz um precipitado branco
que vai para o fundo e fica totalmente leitosa. Pois ele preparou um copo com água de barita, uma cânula. Os colegas não sabiam. Ele a ocultou, era o primeiro que entrava na sala. E na hora em que Bienboa está prestes a despedir-se, ele pergunta ao espírito se aceitaria soprar aquele canudo de cujo copo que ele tirara de sob a mesa. E o espírito aceitou. Tomou do copo, soprou a cânula, todos olharam. A água se foi tornando leitosa e o precipitado se colocando ao fundo do vaso, ao fundo do copo. Não havia dúvidas. Eram pulmões humanos. Não sabia a crux que os espíritos podem fazer todas essas coisas, porque são eles que mobilizam os fluidos, dando-lhes as tonalidades desejadas, as características desejadas. Mas Bienboa queria mostrar ao célebre pesquisador que ainda faltava muito para que ele entendesse das coisas do mundo espiritual. Richer, contrariamente a William Crookes, que o antecedeu, não teve a mesma coragem de dizer à comunidade acadêmica: eu não digo que isso é possível, eu afirmo que isso é verdade. Richer fez todas as pesquisas que podia fazer, utilizando-se dos recursos mais variados, e ao cabo escreve um tratado de metapsíquica. Ele admite que aquilo era coisa da própria mente da médium. Todas as experiências nos remetem à mediunidade, mas para ele era coisa do psiquismo. Era um metapsiquismo. E cria um tratado de metapsíquica em que aqueles espíritos não passavam de algum produto da psique humana, porque ele não podia crer que os espíritos viessem interferir na vida da terra. Daí, os anos se passam, Richer envelhece aposentado, e a consciência lhe cobra, porque ele viera à terra com a missão de confirmar, como fizera Crookes, a realidade da mediunidade do alto da sua nomeada científica. Bem mais tarde, octogenário, ele quer se retratar da covardia. Escreve um romance intitulado A Grande Esperança, que não teve grande repercussão na França, mas que há uma tradução ao português do Brasil. E na Grande Esperança, ele coloca a questão chamando-a de mediunidade. Mas quem lia o livro admitia que depois de velho estava esclerosado. Como é que ele mesmo se contradiria? Acreditaram no tratado de metapsíquica como não tendo nada a ver com mediunidade e descreram totalmente da Grande Esperança de Charles Richer. O tempo avança e agora a mediunidade galvaniza a Europa inteira. As experiências mais notáveis da Alemanha, da Itália, na França, na Inglaterra, na Escócia, na Suécia, em toda parte realizavam-se as mais eloquentes experiências, com médiuns que se tornaram famosos, com médiuns de pouca representatividade. Todos chegando à conclusão acerca da realidade da vida além da vida física. No entanto, a criatura humana, por atavismo, levantava agora sistemas sobre sistemas. O notável Allan Kardec, ao estudarem o livro dos médiuns a questão da mediunidade, apresentará um capítulo 2 da primeira parte, 2 sistemas, e vai exatamente ali apresentar, dentre vários, o sistema da alucinação. As pessoas que dizem que veem,
produto da cabeça, elas não estão muito bem. Ou elas estão sob hipnose, ou elas, as diversas possibilidades para que as pessoas estivessem sob alucinação. Mas Kardec avança, depois de haver aberto o livro dos médiuns, com uma notável tese intitulada A Espíritos, e numa dialética notável, passo a passo, um confirmando o outro, ele apresenta a certeza de que os espíritos existem, e uma vez que existem, nada os impede de se dirigir aos amores que ficaram na terra, às pessoas que estavam na terra e que estão no mundo. E dessa maneira, o codificador abre o livro dos médiuns, que no último dia 15 de janeiro, completou 140 anos. Essa obra formidável, que é a continuação, diz Kardec, de O Livro dos Espíritos. Toda essa fenomenologia, conhecida documentalmente, não foi capaz de mudar o estilo de vida europeu. Em algumas partes, o povo nihilista, nadista. Em outras, positivista. Só há valor aquilo que pode ser comprovado nos laboratórios da ciência, seguindo as teses de Augusto Comte, de que somente seria crível aquilo que fosse científico, e só seria científico aquilo que pudesse ser testado, provado em laboratório, mas os fenômenos psíquicos não eram aceitos da forma como foram feitos, porque os espíritos não apareciam na hora em que os cientistas queriam. Eles demonstravam uma vontade independente. Eles não eram como os ácidos, os sais, as bases dos laboratórios de química, de bioquímica. Não funcionava a mediunidade como papel tornassol, que juntado a esse ácido fica dessa cor, juntado àquele fica de outra cor, juntado a bases. Desse modo, a Europa inteira, onde essas pesquisas em maior parte foram realizadas até hoje, se debate com a descrença. E lá embaixo, como diriam os franceses, là-bas, lá na América do Sul, foi exatamente o lugar onde essas coisas ganharam corpo, onde essas crenças se desenvolveram. É aqui exatamente, nesse hemisfério sul, que a mediunidade ganhou a respeitabilidade que merece, para que depois pudesse despertar o velho mundo, sacudir o velho mundo com os trabalhos notáveis da psicografia de Francisco Cândido Xavier, com os trabalhos notáveis da mediunidade de Francisco Peixoto Lins, o conhecido Peixotinho, de outros vários como Mirabelle, Ana Prado, cujas realizações de fenômenos físicos atravessaram o Atlântico e foram falar no velho mundo. Antes das pesquisas de Charles Richer, o doutor Reichenbach descobrira essa substância que se evola do corpo dos médiuns. Chamou-a Od, ou força ódica. Mas o doutor Reichenbach ainda não sabia que nas ilhas polinésias, as tribos Kauna já conheciam essas substâncias. Entre os seus pares havia muitos médiuns de efeitos físicos. E quando liberavam essa substância visível e aos borbotões, os polinésios chamavam mana ou orenda. Reichenbach ignorava isso, mas quando Richer veio trabalhar com a mediunidade, descobriu que esse produto
que o médium libera deve ser, basicamente, algo liberado do citoplasma da célula. Porque depois dos fenômenos, as células se mostravam carentes de determinados produtos no seu citoplasma, experiências que ele pôde fazer como fisiologista. E a partir disso, ele chamará essa substância de ectoplasma. Ecto do grego para fora. Plasma era aquela substância viva que saía. Era um plasma que saía. Era uma substância viva que saía. Ectoplasma. E dessa forma, encontramos essa substância que todos nós possuímos e que todos liberamos em graus variados. E aqueles que liberam aos borbotões são, por isso, chamados médiuns de efeitos físicos. Há muitos que sequer conhecem essa existência, essa realidade ou essa denominação. Há pessoas que dizem, onde eu chego, as coisas se mexem, quebram-se as coisas, derruba-se isso, derruba-se aquilo. Ora, os médiuns de efeitos físicos, espalhados por toda parte, sem saber, e utilizados muitas vezes por entidades devassas, irresponsáveis do mundo espiritual. Dessa feita, recordo-me de que em certa ocasião, conversando com a viúva do médium Peixotinho, cearense de nascimento, que viveu largos anos de sua vida no estado do Rio, ao norte, e lá desencarnando na cidade de Campos, 16 de junho de 1966, a esposa de Peixotinho contava-me, porque me hospedava em sua casa, que muitas vezes ela acordava no meio da noite com entidades espirituais materializadas dentro de casa, porque Peixotinho dormia e liberava ectoplasma, e na beira da cama havia espíritos sentados, na cozinha havia espíritos mexendo, até que numa noite ela se dá conta de que a filha mais nova, que à época contava 7 meses de idade, sorria às escâncaras no berço, no quartinho ao lado. Ela levantou-se pé ante pé para ver por que a criança ria tanto àquela hora da madrugada. E chegou com a luz frágil do quartinho de criança, olhou, a menina se batia e ria de contente. E ela foi acompanhando o olhar da criança, e sobre o guarda-roupa do quarto da menina, um espírito deitado e brincando com ela, materializado com as forças plásticas de Peixotinho. Ela me dizia então, meu filho, não é fácil lidar com médium de efeitos físicos. Peixotinho, como todo bom médium, tinha bronquite. E aí, ele tinha crises, começava a tossir. E as filhas, eram 7 filhas, um único homem. Eram 8 filhos, sem falar nos adotivos. Deitavam-se ao seu redor, porque o pai tossia muito, tinha crise, muita dispneia. E aí ele dizia para uma das moças, filha, tosse um pouquinho para o papai. E dali a pouco as meninas estavam tossindo. E ele acalmava. E a esposa dizia, Peixoto, não faça uma coisa dessa com as meninas. O fluido que elas passavam a assimilar, como assimilamos o fluido do bocejo, que são toxinas. Se alguém boceja do nosso lado, daqui a pouco está todo mundo bocejando, sem saber por quê. Porque nós ingerimos as toxinas do outro, e dali a pouco nós estamos todos bocejando. E num passado, que não é do meu tempo, mas de certas pessoas, no passado as rezadeiras, com raminhos de arruda, ou com galinhos de vassourinha, iam dar passe nas pessoas que se dizia iam rezar. E quanto mais elas rezavam, elas benziam, persignando com aqueles raminhos, os raminhos iam murchando. E elas iam bocejando, a ponto de parecer que iam rasgar a boca, lacrimejavam de tanto bocejar. E as pessoas, o povo, sempre o povo ignorante,
imaginava que quanto mais ela bocejasse, mais forte era o passe. E o fluido envenenado liberado, e o fluido vital assimilado do vegetal fazia-o murchar. Muitas vezes, como criança, filho de médium, eu fui rezado. Tinha muita asma, muita bronquite. Fui rezado. E naturalmente os fluidos envenenados provocavam aquele fenômeno do emurchecimento do raminho. E as toxinas que o paciente liberava, as médiuns passistas de então, as rezadeiras, assimilavam e começavam a bocejar desesperadamente. Daí, quantas coisas a fenomenologia à nossa volta nos pode mostrar. Estava no Rio de Janeiro, em dada ocasião, em que o nosso querido Divaldo proferia seu ciclo de palestras no Rio, e fui convidado para participar de uma oração em família, aproveitando a estada do nosso amigo no Rio de Janeiro. Em Copacabana, o pequeno apartamento estava engurgitado. As pessoas todas ali acomodadas, felizes naquele frescor do Rio de Janeiro, esperando o desenvolvimento do pequeno culto que seria dirigido pelo nosso Divaldo. Os companheiros comentaram, fizemos nós o nosso comentário, e na hora da prece, Divaldo Franco começou a orar. E começamos a registrar que o ar se modificava na exígua sala apinhada de gente. Era uma mistura de éter com aroma de flores. E saía um, entrava o outro aroma, como se um vento invisível varresse um aroma e trouxesse outro. E quando fomos ao final de tudo da prece, naquele clima de emoção com a presença dos Espíritos, tomar a água fluidificada do vaso disposto sobre a mesa, era éter que a gente não conseguia tomar. Eu digo, se eu tomo essa água, a polícia me prende na rua. O crioulo está cheirando, é éter. Né? E eu digo, meu Deus, eu tomo ou eu não tomo? Bom, eu vou tomar a água que ele fluidificou e depois eu tomo o cafezinho, que aí resolve. E o café que estava com gosto de éter. Tudo estava com gosto de éter. O fluido penetrante dos Espíritos para medicar-nos. E ainda encontramos pessoas preocupadas para fluidificar a água. A gente tampa garrafa, destampa garrafa. Como é que a gente faz? Deixa a tampa, tira a tampa. Desconhecendo a teoria espírita de que os fluidos, sob a ação do psiquismo espiritual, são penetrantes. Visitávamos oportunamente o médium Chico Xavier. A seu convite fomos à sua casa e participamos de uma reunião íntima que ele iria fazer com amigos. E quando ele me disse, ou me mandou dizer, que era uma reunião íntima, eu disse, hoje eu vou sentar no colo de Chico, eu vou deitar no colo de Chico, é íntima, deve ter 4, 5 pessoas. Quando cheguei à porta da casa de Chico, já estavam 2 ônibus especiais. Eu digo, mas eita reunião íntima. Considerando que ele é amigo do mundo, era bem íntima. A sala estava lotada de gente. Um lugar me esperava. Assentei-me. Teve começo o culto. Chico pediu que alguns companheiros lessem o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Que outros comentassem. Participamos dos comentários. E ele escreveu uma mensagem do Espírito Maria Dolores, outra mensagem do Espírito Emmanuel. E a reunião foi concluída. Enquanto Chico orava, concluindo a sessão, e alguns companheiros aplicavam nos passes, abriu os olhos com aquele silêncio e a oração do Chico. Porque sempre alguém me dizia, quando o Chico ora, se transforma. Quando o Chico ora, se modifica. E no meio da prece eu me lembrei, e já abri os olhos, que eu queria ver o que estava acontecendo. O Chico estava igualzinho. Não tinha se modificado nada, invenção de muita gente. Mas o vaso transparente de água sobre a mesa tinha em torno da borda, internamente, uma camada de uma substância que parecia mel de abelha,
claro, mel de flor de laranjeira parecia pela tonalidade, que escorria para o fundo do frasco. Aquela substância parecia brotar ali, na jarra de vidro, escorrendo para o fundo. Aí eu não consegui mais fechar os olhos. Quero ver o que vai dar isto. Chico terminou de orar. O ambiente estava inundado de aromas de rosas. E ele nos disse: a nossa Sheila deixou-nos remédio. Pediu a alguém que trouxesse uma colher. Ele mexeu a jarra e aquela substância que se assemelhava ao mel, cor de âmbar, fez com que a água ficasse totalmente leitosa. Lembrei-me da água de Barita, de Charles Richer. Lembrei-me dessas coisas do efeito físico do mundo espiritual. E tomamos. Era leite de rosas. Era aquela água com sabor de rosas. E o mundo, que ainda não parou para pensar nessa ação dos espíritos sobre a vida humana. Estávamos participando de um congresso pan-americano na cidade de Miami, em Miami Beach, no ano 1987. Num determinado momento do congresso, estava programada uma demonstração de mediunidade. O tema do congresso era em torno das questões mediúnicas. E na última noite, a coordenação do congresso selecionou, convidou, a um médium de cada uma das representações dos países, para que naquela determinada noite, a última, pudesse, diante do público, dar uma demonstração do fenômeno mediúnico. Dentre esses médiuns estava o nosso Divaldo, que peço licença para narrar, sem ferir-lhe a modéstia. Os médiuns foram tendo a palavra para que apresentassem seu fenômeno. Era de dar dó. Eu estou vendo uma borboleta azul. Eu estou vendo um halo azul. E isto quer dizer que interpretações subjetivas que a gente via que podiam estar sendo criadas na mente. Os espíritos não iam perder uma oportunidade daquelas. O mundo americano reunido para fazer com que aparecesse faixas azuis aqui e ali, sem nenhum significado para todos. Até que chegou a vez em que a palavra seria passada para o nosso baiano. E cá, sentado na assistência, eu dizia: doutor Bezerra, o senhor veja lá, esse é brasileiro. O senhor deu uma força, pelo amor de Deus. E percebi que o Divaldo foi mudando de cor. Médium tem umas coisas estranhas. A minha grande frustração é que eu posso ficar mediunizado à vontade, que eu não mudo de cor. Ninguém nota. Mas o Divaldo foi empalidecendo. Foi ficando meio bandeira do Brasil, meio verde, meio amarelo. Eu digo: tá bom. Que eu já conheço, quando ele vai sentir coisa, eu já sei. Porque a gente que está vinculado, parece que sentimos a mesma descarga elétrica. Como no circuito da mesa de mediunidade, quando um vai dar passividade, parece que todos sentimos que alguém vai dar passividade. É o circuito elétrico que se forma na reunião mediúnica. E naquele momento, vi-o tomar a posição diante do microfone e perguntar naquele público de centenas de pessoas: quem é a senhora fulana de tal? E uma mulher do povo, não era nenhuma organizadora do evento, não era ninguém conhecido, uma das participantes do congresso que foi lá, levantou-se, tímida, tíbia, e disse: sou eu. E o médium lhe respondeu: aqui está, seu filho fulano de tal, desencarnado num acidente automobilístico, na data assim, assim, assim. E a mulher começou a se emocionar. Levou a mão ao rosto e ele continuou a dizer: ele vem dizer-lhe que acompanhou a sua viagem até aqui,
Porque a senhora veio aqui com uma incumbência, tirar uma dúvida, porque acaba de lhe nascer uma neta, e a senhora está achando que é ele reencarnado, e ele vem dizer-lhe que não é. Vem dizer-lhe ainda sobre o que é que a senhora estava conversando quando preparava as malas para vir para cá, e descreveu a conversa, e a mulher não suportou e começou a chorar mais ainda. Não tinha como duvidar. Não havia como descrer da mediunidade. Era uma mulher comum, uma mulher do povo. E depois dela, outro. E eu digo, doutor Bezerra, já está bom. Senão o senhor vai matar essa América. O povo do halo das borboletas já estava tudo roendo os cotovelos. Eu digo, salve o Brasil. E desse modo, a mediunidade verdadeira se afirmando onde ela tem que se afirmar. Às vezes vejo pessoas que dizem, na minha sessão, quando faz mediunidade, a gente tem que apagar todas as luzes. Mediunidade mesmo ocorre com luz acesa, com luz apagada. Para a gente dar passe, tem que apagar a luz. A gente diminui a claridade por uma questão de facilitar a concentração, de não ficar dispersivo. E mesmo o ectoplasma que a gente possa liberar e possa ser queimado, mas no conjunto dos trabalhadores, com a ação dos espíritos, isso também não se passa assim, de tudo ser destroçado pela claridade. Jesus Cristo se materializou diante de Paulo de Tarso ao meio-dia, usando os recursos de Paulo de Tarso, da natureza em volta, que ele, o Senhor solar, muito bem conhecia. Daí então, nós verificarmos que a mediunidade verdadeira chama-nos a pensar mais alto, a refletir mais alto sobre as questões da vida. Mas Allan Kardec, de quem hoje cultuamos, evocamos o 132º aniversário de desencarnação. Aquele homem que tombou, vencido pelo aneurisma fisicamente, naquele distanciado 31 de março de 1869, iria escrever na 5ª parte das conclusões de O Livro dos Espíritos, que afinal o Espiritismo teria que atravessar 3 fases diferentes, em função dos fenômenos desconcertantes da mediunidade. A primeira fase era da curiosidade. As pessoas seriam atraídas ao fenômeno pela curiosidade muito natural. Eram coisas sobre as quais não se falava, coisas que não eram publicadas, porque até então quem era médium, como resquícios da Idade Média e da Inquisição, eram bruxos, endemoniados, tinham que ser queimados, para que, queimando-se o bruxo, o endemoniado se queimasse junto o demônio, supostamente. Então, primeiro período da curiosidade, as pessoas queriam saber. Como é que isso acontece? Eu quero que aconteça comigo, eu quero ir para a sessão, quero ver a mesa mexer, quero ver o espírito se materializar. Eram os tipos mais comuns de reuniões. Havia avalanches de médiuns de efeitos físicos para tocar, para chamar, para despertar. Mas Allan Kardec diz ainda que o segundo período, a segunda fase seria a do raciocínio e da filosofia, com a doutrina codificada. Depois de assistir a tantos fenômenos, era importante parar para pensar, raciocinar, filosofar em torno. Para que os espíritos se comunicam? Por que os espíritos se comunicam? Por que se comunicam para nós? O que é que pretendem com essa comunicação? Desse filosofar, iríamos encontrando sentido para que estejam abertas para nós essas janelas e essas portas da imortalidade.
para que nunca nos olvidemos de que somos espíritos, que estamos temporariamente aqui e que os nossos irmãos do arco-íris, como chamará Chico Xavier, continuam a nos esperar para além da cortina de cinzas do túmulo. Mas a terceira fase, que ele dizia no Livro dos Espíritos, que ainda virá, dizia ele à época, é a fase da aplicação das consequências. Depois que inferimos que as causas dessas manifestações ou são as características do amor de Deus para conosco. Dizer que somos espíritos, libertar-nos da ignorância, dizer que os nossos mortos não morreram, que nós jamais morreremos, sairemos do corpo sem que nunca saiamos da vida. Como os nossos amores se deslocaram do corpo, mas não se deslocaram da vida. Às vezes, a nossa linguagem cotidiana nos trai e encontramos pessoas, mesmo no meio espírita, que dizem: ah, eu perdi meu filho, jogou fora. Não, ele morreu. Eu digo, o espiritismo é mais tranquilo. Ele só desencarnou. E você não o perdeu. Deixou de ver-lhe o corpo que já não lhe servia mais. Daí, é tão importante alguém dizer: eu tenho um filho que mora no Japão. Eu tenho um filho que mora na Europa. Eu tenho um filho que está no mundo espiritual, mas continuo tendo um filho lá. Eu tenho 3 filhos. 2 aqui, 1 no mundo espiritual. 2 no mundo espiritual, 1 aqui. Para que a gente se habitue com essa imortalidade a que Jesus Cristo nos veio chamar. Graças a essas propostas da doutrina espírita, nós vamos encontrando gradativamente tranquilidade interior. Não somos insensíveis os espíritas. Choramos diante da laje fria ao despedir-nos do companheiro querido, do familiar amado. Mas não é a lágrima que queima, é a lágrima da saudade. Quando nós dizemos até breve, até logo mais. Quando percebemos a gaiola de portas escancaradas, donde a ave já planou para altos céus, nós nos emocionamos. Mas a doutrina espírita nos dá essa certeza da perenidade da vida, da grandeza da vida, que ultraja a morte, que abate todas as crenças de morte. Temos visto a doutrina espírita nos trazer reconforto, a nos trazer paz, a nossa própria vida, como a vida da maioria de nós, que se ajustou à doutrina dos espíritos a partir de um determinado momento de dúvida, de dor, de ansiedade, ou por necessidades variadas, embora o falar comum, algo piegas, costume dizer que a gente chega no espiritismo por 2 portas, ou é pelo amor, ou é pela dor, o que não é verdade. Há muita gente que não chega nem pela dor, nem pelo amor, chega pela curiosidade, chega pelo interesse de mudar de vida, chega porque ouviu falar alguma coisa que despertou-lhe esse instinto de busca, descobre que aquilo lhe era desconhecido, ajusta-se, fica, cresce, desenvolve-se. Não é todo mundo que chega pela dor, não é todo mundo que chega pelo amor. Há muitos que chegam pela dor. Há alguns que chegam pelo amor, mas ainda vivemos na fase da curiosidade. As pessoas adoram sessão prática. Quando visitamos centros espíritas, mundo afora, os dirigentes nos dizem sempre a mesma coisa. O povo detesta a reunião de estudo, gosta de reunião prática. E nós dizemos: e por que é que vocês abrem as reuniões práticas? Ah, mas eles já estão frequentando. Quando eu cheguei aqui na diretoria, eles já estavam frequentando. A gente vai convertendo a reunião prática em reunião de estudo. Vai aumentando o tempo das leituras, até que ela esteja totalmente voltada à informação doutrinária. É importante essa curiosidade. As pessoas ficam preocupadas com o fenômeno. Uns amigos me levaram a uma região dos Estados Unidos, onde se diz que há um magnetismo muito forte, chama-se Sedona, no Arizona.
as montanhas vermelhas de Sedona, os ventos de Sedona, e as pessoas dizem que ali se sente tudo. E vai gente do mundo inteiro para meditar em Sedona. E me levaram. E eu estou pensando que eles me levaram para conhecer a região. E um de um lado, um do outro, algo à minha frente, e me olhavam. Por que os dois estão me olhando tanto, meu Deus? E eu me observava, me tocava para ver se tinha alguma coisa estranha. Eles queriam me ver trimilicar. Mas, Raul, todo mundo vem aqui e sente uma coisa. Eu digo, eu também estou sentindo um aroma gostoso das florestas, o vento gostoso, mas não tem nenhum espírito? Tem muito espírito, mas não quer saber de mim, não. Afinal de contas, as pessoas adoram um fenômenozinho. O povo já chega perto de volta, cheirando, para ver se vai sair alguma coisa. Eu digo, é cabochá, meu irmão. É perfume caro de Paris. Então, é importante que a gente comece a ver que ainda vivemos no período da curiosidade. Mas aqueles que são estudiosos, devotados, dedicados, estão na faixa do raciocínio, da filosofia. Não se deixam enganar, não. Isso não pode ser assim. Não, essa coisa não pode se dar tão facilmente. Isso não é assim tão gratuito. E vamos deixando de ser tolos, explorados por alguns vivaldinos, por alguns espertalhões, que não crendo em nada, tiram partido daquilo que a gente crê e querem se fazer passar por supermédiuns, enganando aqueles que estão na faixa da mera curiosidade. Mas dentre nós há uns poucos que já se acham na fase da aplicação das consequências, já que a verdade é essa, já que os Espíritos nos apontam isso, vamos viver isto. Já que nós não vamos fugir desse caminho mais hoje, mais amanhã, vamos começar a trilhá-lo hoje, começar a trilhá-lo agora. E um dia, angustiado, muito jovem, porque eu viajava para lá e para cá, começando a tarefa da pregação. E eu notava que as pessoas gostavam do fenômeno. Quando tinha psicografia, quando tinha não sei de quê, quando alguém fazia uma vidência. E a gente falava, e não ecoava. E eu pensei, vou desistir disto. Vou ficar na minha instituição, na minha cidade, trabalhando aqui, vou ser um bom espírita aqui. Mas ficou aquele engasgo em minha consciência. Mentalmente, eu roguei aos Espíritos uma inspiração. Se era válido que eu parasse com aquelas viagens todas, que estavam começando, e pedi ao Espírito Joana de Ângeles, mentalmente, minha irmã, eu estou disposto a trabalhar o quanto eu possa, mas sem viajar. O que é que a senhora acha? Vale a pena? Fiz aquela pergunta endereçada ao mundo espiritual, esperando que um dia ela me pudesse responder, já que naquele momento angustiado eu não conseguia abrir os ouvidos para captá-la. Os anos se passaram. Enquanto ela não me respondeu, eu continuei pregando por honra da firma. E um dia estou eu na cidade de Paramirim, no interior da Bahia, acompanhando o baiano. Ele estava no auge de uma das crises de angina. Pediu ao chofer que parasse, e estávamos nos dirigindo a uma outra cidade onde ele iria pregar. E parou o carro, Divaldo desceu, e de braços dados na noite da Bahia enluarada, numa estrada que estava sendo aberta pelos tratores, cheia de barro, ele passava a mão sobre o peito, e eu ali, procurando vibrar o melhor para que aquela dor passasse, já que ele teria uma tarefa dentro de pouco tempo. E sem mais nem porquê, meu amigo Divaldo começa a me dizer, Joana está lhe dizendo que vale a pena. Vale a pena continuar a pregar, meu filho. Porque se não valer a pena, pelas pessoas que não dão ouvidos porque não merecem a mensagem espírita, vale a pena para ti, que estará cumprindo o teu dever, que estarás desenvolvendo a tua tarefa.
tempos depois, a resposta viria inopinadamente do mundo espiritual. E doravante, pusemos uma engrenada na marcha para não nos deter. A doutrina espírita conferindo-nos a paz do trabalho, a paz da consciência de poder fazer alguma coisa, nada obstante as nossas limitações. Às vezes encontramos tantos companheiros com melhores e maiores recursos do que nós, mas nunca tem tempo para o espiritismo. Eles estão trabalhando em 3 lugares, empresas disso, fazendo, acontecendo, traduzindo, ganhando muito dinheiro, mas eles não têm tempo. E mais uma vez me recordo de Chico Xavier. Há alguns que são pegados a cachorro, o cão da dor. Quando a gente vai tentando fugir, começa a doer, e a gente lembra onde é que a gente tem paz e volta para lá. Somos daqueles pegados a cachorro, o cão da dor, das dificuldades. Eu não posso ficar sem o trabalho espírita. É verdade. Não é que quem se mete nessas coisas não possa sair. É que nós encontramos o remédio, não podemos deixar de tomar. Paulo de Tarso dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Porque não é o evangelho que precisa de nós, somos nós que precisamos do evangelho. Ai de mim se não tomar o remédio, porque não é o remédio que necessita do doente, é o doente que do remédio carece. Dessa forma, quando a doutrina espírita nos permite conhecer a sua fenomenologia, mas Allan Kardec nos diz que o mais importante do espiritismo não é a gama de fenômenos físicos que ele apresenta, mas a sua importância está firmada na sua filosofia. É a filosofia espírita que nos permite entender a vida, as coisas, as relações. É a filosofia espírita que nos ajuda a nos entender de onde eu vim, que faço aqui, para onde mirei, quem eu sou. É a filosofia espírita que, ao dar-me respostas, me faz estável. Porque eu sei por que sofro. Sei para que sofro. Então, aprendo a sofrer com dignidade. Com isso, nesta noite, em que evocamos esses 132 anos, em que o codificador do Espiritismo rasga a bainha como a lâmina de aço perfeita e viaja para esses ignotos do mundo espiritual. Nesta oportunidade, nesse 5º evento, nós queremos saudar palidamente, embora, ao homem de Nazaré, pela honra, pela chance e pela oportunidade. A Allan Kardec, o discípulo por excelência de Jesus, e aos trabalhadores do bem, que nesta terra, que noutras terras, médiuns do passado, do presente, estiveram dedicando suas vidas à paz do mundo. A minha paz vos deixo, disse-nos Jesus. A minha paz vos dou, não vou lá dou, porém, como o mundo a dá. A paz do mundo, dirá Emmanuel através de Chico Xavier, costuma ser a preguiça rançosa dos cadáveres. A paz do Cristo é o trabalho continuado, ininterrupto. Nesta noite, digamos como latinista, sursum corda, elevemos o nosso coração ao alto, para dizer: louvado sejais, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste, no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, Senhor, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos que desde há milênios fugimos à luz, a qual nos elevas. Hoje, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem.
Vem, Senhor, retificar o nosso passo a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara a nossa esperança, liberta a nossa pobreza, a nossa alma ainda presa de tanto erro, nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda verdade, hoje, amanhã e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inexcedível gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muito obrigado, meus irmãos.